Jó 1,6 diz: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Você pode sentar. A história de Jó é uma história maravilhosa. Em que sentido? No sentido da lição que ela nos dá, irmão. Esse sentido é que é poderoso. A lição que ela nos dá. Porque a história de Jó demonstra um caminho que normalmente não se pensaria. Inclusive, num tempo em que Israel cresce, que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, quando viveu entre os midianitas. Quer dizer, é um tempo antes até, pode-se considerar aí, antes da própria libertação de Israel do Egito. Então, era um tempo em que os povos estavam acostumados na força e na guerra dos deuses. Não, se aquele Deus é mais forte, ele que vai dar a vitória, ele vai vencer. Então, era vitória, eram guerras e vitórias, todo mundo só pensava em vitória, em sempre estar bem, levando vantagem. E Moisés escreve um livro desse, em que ele demonstra que Deus se agradou em deixar um servo seu. Olha a declaração, Homem sincero, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Deus deixa esse homem ser massacrado. Só que esta revelação não termina aí. Ela vai adiante e mostra o final das operações de Deus, que é o homem receber em dobro, ser exaltado, ter sido acrescentado anos e anos de vida. A Bíblia diz que Jó viu os filhos dos seus netos, viu uma geração muito extensa. Jó viveu abundantemente, teve saúde, prosperou, recebeu de tudo que ele perdeu. Nós conhecemos a história. Ele recebeu, diz a Bíblia aqui, em dobro. E os que antes olhavam para ele, cenas que muitos diziam que nem podiam olhar para ele. Imagina um homem coberto de chagas, tumores, dos pés até a cabeça, completamente irreconhecível. O rosto parecia dar 2 de tamanho. E quem poderia dizer? Eu quero, irmão, que você entenda isso. Quem poderia dizer que Deus estava na vida de Jó? Às vezes nós falamos de José, 15, 17 anos na cadeia, e dizemos: quem poderia imaginar que Deus ainda estava na vida daquele homem? Mas só que Jó é muito mais terrível. Se você ver as notícias, o que acontece? Quando Jó está na casa dele, e o diabo começa nas suas operações, vem um lá desesperado: Jó, os midianitas, os heteus, seja lá quem for, deu sobre os camelos, levou tudo.
Jó, olha, veio um vento, entrou na casa, arrancou as paredes e o teto caiu em cima dos teus filhos, matou todo mundo, só sobrei eu. Daqui a pouco, Jó, alguém veio e levou os bois todos. Jó, caiu fogo do céu e consumiu os rebanhos tais, e olha, só sobrei eu. Jó, vieram não sei quem, consumiu até os servos, matou todos os teus servos. Um homem que está numa posição tremenda, e o livro de Jó não é uma história passageira, não. O livro de Jó, ele é uma realidade, porque em uma profecia, Deus falando através do profeta Ezequiel, se não me falha a memória, ou um dos grandes profetas, menciona Jó, dizendo, olha, se o próprio Jó estivesse no meio dessa cidade, pela sua justiça, ele salvaria só a sua própria alma, porque eu vou destruir essa cidade. Então Deus não faria menção de uma história sem fundamento. O livro de Jó é uma realidade. Então veja que o diabo, muita gente diz que ele está lá no inferno, mas aqui o livro de Jó diz que não. De onde vem Satanás? Vem de rodear a terra e passear por ela. Venho de observar os seres humanos. Eu venho de observar a conduta das pessoas. Ah, é disso que você vem? Ah, então tu observaste meu servo Jó? Irmão, você é um homem reto, íntegro, temente, se desvia do mal? Esse é o nosso padrão. Somos assim. Então, tem dois que estão de olho em nós. Um é Deus e o outro é o diabo. Mas Deus credibiliza tanto o seu ser sincero, ser reto, temente, se desviar do mal. Deus credibiliza tanto, mas tanto, que ele acredita até que pode contar contigo, te entregando até na mão do diabo. Cá entre nós, é muita confiança. É Deus confiar demais em você. Deus te jogar numa situação em que você só vai olhar e só vai ver caos. É uma situação, meu irmão, essa situação de Jó, ela é o tipo da situação que nós não podemos analisar quantos estariam preparados para passar por situação semelhante. Porque nós, depois que estamos num certo nível, ou padrão, ou conquistamos algumas coisas, nós achamos que acabou, conquistamos e não podemos perder. Mas só que com Deus, mesmo quando você perde, você ganha, e ganha em dobro. O que nós precisamos? Se Jó tivesse assim, não, Deus, não me deixa perder, Deus me mantém, não, nunca Deus vai me tirar nada disso. Se ele estivesse apegado, preso ao que ele tinha, Deus não poderia deixar hoje escrito o livro de Jó. Então, meu irmão, esteja livre, solto. O Deus que te pôs lá no pináculo é o mesmo que pode te colocar lá no pó sem te tirar do pináculo. Ele trabalha contigo, mas a tua posição você não perde nunca diante dele. Só que Jó é um homem que está propício, está entregue, ele se permite trabalhar de uma maneira que quando a notícia vem que ele tinha perdido tudo, a Bíblia diz que ele põe o rosto em terra, se prostra e diz o quê? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observa aqui, no verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam juntas a ele. Eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Os moços feriram ao fio da espada.
e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó tinha tudo, mas o que nós identificamos? Não estar preso a nada daquilo que ele tem. E este, irmão, é um conceito que não pode nunca escapar da nossa vida, do nosso entendimento. Porque é certo que se você hoje anda com Deus, Deus te fará prosperar, Deus te fará ter recursos, Deus te fará ser superabundante. Mas a obra que Deus tinha com Jó não estava restrita, resumida e encerrada em ele apenas ser um homem reto, sincero, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal e prosperando. A obra não era só essa. Ou seja, você tem que estar propício, né? Como dizemos, mente aberta para o projeto que Deus tem contigo. O que Jó fez? O Senhor Deus deu. O Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E quantos crentes, quando perde alguma coisa, diz: o diabo me roubou. Jó não disse: o diabo me roubou. E olha, como é que alguém poderia imaginar que aquilo era uma obra de Deus? O homem nem tomou fôlego da primeira notícia, já veio a segunda. Não tomou fôlego da segunda, já veio a terceira. Não tomou fôlego da terceira, já veio a quarta. Ele nem respirava e já vem notícia e catástrofe. O que Jó diz? Peraí, eu tenho andado com Deus. A consciência não o acusa em nada. Ele sabe que tem andado com Deus. Quando os bens dele são todos arrancados, são todos tocados, ele diz o quê? Quem tirou foi? Tu tem alguma coisa, irmão? Quem te deu foi Deus? Só ele pode tirar. E se ele tirar, faz como Jó, boca fechada, só abre para adorar. Tenha plena consciência de que você anda com Deus. É isso que você precisa ter. Você não pode andar com Deus com dúvida. Se Jó tivesse dúvida, poxa, eu vacilei nisso, vacilei naquilo, eu não estou bem nisso, eu estou em falta naquilo, o diabo me levou os meus bens. Não, ele tem consciência, ele tem convicção, ele conhece os passos dele, ele conhece as palavras dele, ele conhece os olhares dele, ele conhece cada atitude dele. Ele diz assim: quem me tirou foi o próprio Deus, louvado seja ele, eu vim para esse mundo nu. E olha a expectativa de Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Mesmo sem ter a esperança de reaver os seus bens, ele se prostrou e adorou, por isso reviu os seus bens. Isso é tremendo, meu irmão. Ele já declara, como é que é? Qual a notícia? E essa qual é? Ele está tonto de tanta notícia. Ele assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e agora nu eu voltarei para lá.
Ou seja, ele não está dizendo, como é que eu vou fazer para recuperar os meus bens? Não, será que agora eu perdi, mas eles vão voltar? Eu vou recuperar? Não, a visão dele é que ele saiu nu do ventre e agora ele já está vendo se precipitar. Tanto caos, ele falou assim, só está faltando agora ceifar a minha vida, eu vou morrer. Eu vou voltar do jeitinho que eu saí do ventre nu, eu vou voltar para a eternidade nu. Vou voltar para a sepultura nu. Serei morto nu. O que é esse nu? Sem nada. Esta era a visão de Jó. Ele não estava com a mentalidade, quando ele recebe as notícias, as catástrofes, ele não está com a mentalidade de que os bens dele seriam revistos. Mas mesmo assim ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, é uma lição muito profunda. Você pode admitir e dizer assim, não, eu não estou preparado? Você pode admitir, claro, eu reconheço que isso aqui é demais. É profundo demais, é muita ousadia. Muita ousadia de Jó. A Bíblia diz que era o homem mais rico daquela terra. Era o homem mais rico, milhares de camelos, milhares de bois. Era o homem mais rico. Imagina um homem mais rico, de repente, consultar o seu saldo, 0. O que esse homem vai fazer da vida? Ele vai se desesperar, ele vai procurar recurso, ele vai, não, cadê? Não, como é que foi? Ele vai procurar justificativa. A Bíblia diz que Jó, ou melhor, a Bíblia não diz que Jó tenha sequer, como é que é? Caiu fogo em cima dos camelos? Não, quero ver aonde foi isso. Ele nem foi lá ver. Ele nem foi tomar conhecimento do que tinha acontecido com os bens dele. A Bíblia diz que ele se prostrou, adorou, e a história toda vai se passando com Jó ali, naquele lugar. Não diz que ele foi lá ver onde tinham ido parar os camelos. Não é possível, mas como é que um grupo roubou 7.000 bois? Que grupo? Não, eu quero ver isso de perto. Não, ele não esquentou. Irmão, nós temos que ser homens e mulheres de Deus suficientes para permitir Deus trabalhar. Eu acho que, não sei, esse projeto de Deus com Jó, na parte dos seus bens, como ele fez, depois de nós, uma vez servos de Deus, talvez seja um projeto que nunca mais se realize. Da maneira como foi com Jó, não, eu acho que foi um projeto só ali, posso estar errado, foi um projeto só ali e acabou a história. Mas tem um detalhe, Deus tem como trabalhar de outras maneiras. Missionários, tem uma notícia de um homem, você já ouviu falar em Watchman Nee? Um escritor, o homem escreveu muitos livros, era um missionário lá na China. Quanto tempo esse homem ficou preso? 20 anos. 20 anos. Não é algo semelhante a Jó? Eu diria até pior. Imagina um homem ficar preso durante 20 anos. O que ele tem? Tem mais nada. Perdeu tudo. E pior, perdeu a liberdade toda. Não pode mais ver filhos, não pode mais ver casa, não pode mais ver nada. Ele perdeu tudo. É uma semelhança? Sim, com outros prismas. Aqui a questão de Jó está específica em bens materiais, em saúde. Mas uma coisa não foi mexida de Jó. O quê? A confiança, né? A vida dele estava de pé, então ele tinha confiança. Muita gente diz assim, eu não tenho mais nada, o que eu vou fazer da vida? Não, Jó olhou e disse assim, eu não tenho mais nada, mas eu ainda tenho uma coisa para fazer. Eu ainda posso me prostrar e adorar o Todo-Poderoso. Irmão, quando você olhar, dê uma volta e ver que não tem mais nada, lembra-te que ainda tem Deus para você adorar. E o trono dele é inabalável, você sempre terá lá para você adorar. Adora! Eu não tenho o que comer, mas eu tenho Deus para adorar, louvado seja Deus. Eu não tenho o
que beber, mas eu tenho Deus para adorar, louvado seja Deus. Eu não tenho emprego para trabalhar, mas eu tenho Deus para adorar, louvado seja Deus. Se não for assim, não é crente de verdade, irmão. É ilusão. As pessoas me dizem assim, olha lá, ó, que igreja lotada, olha lá esse programa na televisão, olha lá, quantos milhares de pessoas tem ali? Eu digo assim, que tristeza, quantos milhares de pessoas a caminho do inferno. São crentes fracos, sem vida. Se Jesus mexer num alfinete deles, eles negam. Não são íntegros, não são sinceros, não são retos, não são tementes e nem se desvia do mal. Então, meu irmão, presta muita atenção. Deus tem autoridade, poder, projeto e caminho para tocar no que Ele quiser. Nós somos servos e tudo que temos e somos é dEle, vem dEle, é para Ele. Portanto, se você começar a ver a sua casa desmoronar, saiba, quando você vê os alicerces da sua casa cair, saiba que o alicerce principal, que se chama Deus, está de pé e não cai nunca. Quando você vê a sua mesa ficar vazia, lembre-se que o Senhor da provisão não fica nunca vazio. Entenda essas coisas importantes, prioritárias. Como eu vi uma pregação na internet, o homem dizia, Jesus Cristo não morreu na cruz, não carregou coroa de espinho, não andou na via dolorosa, não levou chicotada, não foi humilhado para andarmos de Rolls Royce. Mas é isso que está na mentalidade de muita gente. Camarada acha que ser crente, eu vou ser crente, eu vou ter uma igreja grande, vai dar muito dinheiro, muita oferta, para trás de mim, mercenário. Ladrão engravatado atrás de púlpito. A igreja é para viver a adoração ao único e verdadeiro Deus. Não interessa se eu vou ter uma roupa para vestir, interessa que eu tenho Deus para adorar. Não interessa se eu vou ter dinheiro para passear, interessa que eu tenho Deus para adorar. Se eu não posso passear com um carro na rua, eu posso passear nos oceanos do Espírito. Irmão, deixe a lição de Jó entrar na sua vida. E quando você olhar para as barras de ouro que Deus te der, para as barras de prata, para uma conta bancária gorda, para um carro novo, para uma casa luxuosa, olhe para aquilo sempre com a visão de que um dia você vai partir da terra e nem um tijolo vai dentro do caixão. Tu está trabalhando para os outros, quem vai usufruir são os teus filhos, são teus netos e às vezes até outros. Essa era a visão de Jó. Riquíssimo, mas não se apoiava em nada daquilo. Não tinha confiança em nada daquilo. Quando arrancaram tudo dele, o Senhor Deus deu. O Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que um homem desse vai ser abatido? Quem confia em Deus jamais perde a batalha. Quem confia em Deus não é abatido nunca. Quem confia em Deus não cai por terra. Quem confia em Deus está sempre de pé, mesmo que os inimigos olhem ele de rosto em terra. Crente vencedor normalmente está com o rosto em terra mesmo. Põe a tua boca no pó, porque ainda pode haver esperança. Então, meu irmão, se você for olhar depois, o diabo volta, não estava satisfeito. E nem Deus estava satisfeito, queria ir mais profundo, porque sabia que podia contar com Jó. Lá vem o diabo de novo no meio dos anjos, imagino eu no meio dos anjos, pela expressão filhos de Deus. Posso estar errado? Aí, quando Deus olha em toda aquela fileira de anjos, tudo brilhando, bonitinho, ele vê um que não tem brilho, ele diz assim, aquele ali. E aí, viste tu meu servo Jó?
Lá vai Deus instigar o diabo de novo. Em nenhum dos momentos do diálogo, a Bíblia diz que o diabo tomou a palavra em primeira mão, mas mostra que ele deu resposta a Deus. Ou seja, ninguém toma a frente nos projetos de Deus. É Ele que dá a primeira palavra e também dá a última. Viste tu, meu servo Jó? A palavra partiu de Deus. Porque Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. É Ele que principia, é Ele que finaliza. Então, meu irmão, na segunda, lá vem o diabo de novo. Deus perguntou: observaste meu servo Jó? Ninguém há semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Peraí, vamos analisar essa história direito. Quem é que está mexendo na vida de Jó? Deus permitiu o diabo, não foi? O diabo foi lá e acabou com os bois, o diabo foi lá e acabou com os camelos, o diabo foi lá e acabou com os filhos. Não é isso que parece? Mas o texto que nós lemos não foi isso. Olha o texto que nós lemos, no verso 3. E disse quem? O Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Esse diálogo aqui é complicado, irmão. Uma coisa eu já detectei, que quem arrancou as coisas de Jó não foi o diabo, foi Deus. Então Jó estava certo quando ele disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Agora, a Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível e que não pode sofrer o mal. Aí aqui Deus: havendo-me tu incitado contra ele. Deus pegou aquela palavra de Jó, do diabo, quando diz assim: mas também, né, é à toa que ele te serve, tu o coroaste de todas as coisas, é o homem mais rico da terra, arranca o que ele tem, tu vai ver se ele não blasfema diante de ti. Aí Deus está dizendo assim: tu me incitaste contra ele, né, como se Deus pudesse ser incitado. Deus já está dizendo: eu tirei os bens dele, eu confio na integridade dele, eu confio na sinceridade, na retidão dele, eu confio nos passos dele que se desviam do mal. Ele é meu, eu conheço, eu ando com ele, ele anda comigo. E o diabo vem se apresentando e respondeu: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Nós não vamos nos alongar, mas o diabo diz o quê? Olha, ele não vai suportar se tu tocar nos ossos dele, se tu tocar na carne dele, quer dizer, enfermidades, chagas. Mas Jó suportou? Suportou, porque Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. Irmão, acorda, se Jó suportou e glorificou a Deus, você vai suportar também. Jeová Rafa, o Deus que cura, passei em nosso meio e cura todo dia, mas Ele cura na hora que Ele quer curar. Se Ele quiser te jogar em cima de um leito, Ele joga e não blasfeme, glorifica. Porque nós sabemos que Deus cura, sabemos que Ele abate os inimigos, sabemos tudo, mas tem a hora dEle, tem os caminhos dEle, tem os projetos dEle. Se eu não compreender, eu não vou aceitar o caminho que Ele me propõe. Jó poderia ter dito: que isso, eu rico, fiquei nessa situação, fiquei nessas condições, não vou aceitar isso não, Deus, e começar a lutar contra Deus. Deus me devolve, Deus me dá, ia ficar lutando contra Deus à toa. A sua vida está na mão de Deus? Os seus planos estão no altar de Deus? Então tudo quanto Deus fizer é bom,
perfeito e agradável. Amém, meu irmão? Nós vamos ficar por aqui então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.